Olá, eu me chamo Carlos Eduardo Fantonelli da Silva Neto e atualmente eu sou discente ativo do curso de Engenharia de Alimentos localizado na Barra do Bugres. Os docentes que integram esse projeto são a Raquel Loss e o professor José Wilson. Meu projeto tem como nome a produção e caracterização de biopolímeros obtidos a partir do amido, da batata inglesa e do colágeno de peixe. Quais são os meus objetivos com este trabalho? Eu procuro produzir e caracterizar filmes biopoliméricos obtidos a partir do amido e da batata inglesa com o colágeno de peixe. Eu viso também preparar diferentes formulações de filmes biopoliméricos empregando o amido de batata inglesa e do colágeno de peixe. Eu também quero caracterizar os filmes de biopolímeros em relação às suas propriedades físico-químicas, físicas e mecânicas. E por fim, o objetivo é criar e alimentar com vídeos um canal na plataforma YouTube abordando sobre a produção, consumo e desenvolvimento de produtos empregando brotos. Mas qual que é o problema que eu vou resolver com esse projeto? Segundo Wagner, pesquisador que ele atua na área de estudos relacionados aos danos ambientais, apenas 9% dos materiais plásticos são reciclados, e o crescente acúmulo desses polímeros resulta em um elevado impacto ambiental. Dessa forma, a substituição desses polímeros sintéticos por materiais biodegradáveis ele se torna cada vez mais imperativo. No entanto, para que essa substituição ela realmente seja viável, é necessária a utilização de materiais renováveis, abundantes e de baixo custo. Sabemos também que o processo de beneficiamento de pescado ele gera um volume considerável de resíduos que muito pouco são aproveitados, tendo como descarte mais comum a natureza, gerando problemas ambientais. Dentre as partes dos peixes que são descartados como resíduos, estão as aparas do filé, cabeça, barbatana, vísceras, pele, espinha dorsal e recortes, que são muito ricos em proteínas, miofibrilares e colágeno que podem ser isolados e usados no enriquecimento de alimentos industrializados, bebidas, aplicações farmacêuticas, na produção de biofilmes, entre tantas outras. Agora que eu falei um pouco sobre o meu problema referente aos descartes dos polímeros sintéticos na natureza, eu vou falar um pouquinho sobre a minha possível solução. O amido ele é um dos biopolímeros mais utilizados aí para compor materiais biodegradáveis, por ter uma vantagem de ser abundante, barato e renovável. A possibilidade de se extrudar proteínas em amidos e assim produzir bioplástico ele expectativa em relação à sua produção em larga escala. A aplicação do amido na confecção de biofilmes se baseia nas propriedades químicas, físicas e funcionais da amilose para formar géis e na sua capacidade para formar filmes. A gelatina é um biopolímero extraído por hidrólise controlada do colágeno, proteína insolúvel encontrada especialmente na pele e cartilagem dos peixes. Uma das principais justificativas para a produção da gelatina como biopolímero é em decorrência de suas propriedades gelificantes. Devido às suas sequências de ácidos e numerosos grupos funcionais, a gelatina é muito bem adequada às necessidades da indústria de alimentos, produzindo hidrogéis e filmes de grande aplicação. As redes sociais são consideradas meio fácil e barato de disseminar informação. Nesse contexto, pode-se perceber que a divulgação científica pelas mídias sociais é uma das formas de se conscientizar e popularizar a ciência, visto que essas dispõem de ferramentas gratuitas, rápidas e confiáveis. Além disso, aumentar a visibilidade das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação realizadas na Universidade do Estado do Mato Grosso é uma necessidade. Dessa forma, a criação de um canal no YouTube com vídeos abordando sobre a produção de biofilmes pode contribuir na divulgação dos impactos ambientais causados pelos materiais plásticos e também na necessidade de substituição desses materiais por materiais biodegradáveis, visto que os vídeos também serão divulgados pelas redes sociais Facebook e Instagram. Mas qual que é o diferencial da minha proposta inovadora? Sabemos que
Os filmes biodegradáveis, eles apresentam-se como alternativas para sistemas de embalagens, sem prejuízos ambientais dos materiais sintéticos não degradantes. No entanto, para que essa substituição ela seja viável, é necessário a utilização de materiais renováveis, abundantes e de baixo custo. O amido é renovável, ele é abundante e apresenta preço competitivo, comportamento termoplástico e biodegradabilidade. Porém, os filmes obtidos exclusivamente pelo uso do amido possuem baixa resistência mecânica e alta hidrofilicidade. Assim, nos últimos anos, têm surgido biofilmes obtidos pela mistura de gelatina e amido, uma vez que a adição da gelatina ao amido ele fornece proteção aos grânulos contra cisalhamento, entrando na questão mecânica, chamada também por tensão de cisalhamento ou tensão tangencial. Essa implementação, né, da gelatina também ajuda a manter a umidade, reduzem a cinerese, a solubilidade em água e a absorção da água. Mas qual que é a minha estratégia, né, de desenvolvimento? Aqui eu elaborei um singelo fluxograma com a finalidade de facilitar o entendimento e do desenvolvimento do meu projeto. Vou só acessá-lo. Eu não coloquei no PowerPoint também porque ele não suportou. Aí eu utilizei um outro programa para abrir. Tá. Para a extração do amido, para a extração do amido, né, essa será a... Isso que eu vou falar agora é uma extração do amido. Primeiro eu preciso da minha matéria-prima, obviamente da batata inglesa, que no meu caso, né, é a batata inglesa. Os tubérculos eles serão lavados em água corrente até a eliminação das impurezas. Os tubérculos, no caso, é a batata inglesa. Em seguida, eles serão higienizados com água clorada e ralados manualmente num ralador doméstico mesmo, que gerará o que nós chamamos de polpa. A polpa ela será lavada sucessivas vezes para a separação da fécula e do bagaço. Isso. Essa questão do bagaço, o meu artigo ele não cita como será feito, mas eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né, e descobri que podemos fazer alguns subprodutos desse bagaço, como, por exemplo, uma farinha de bagaço, de batata inglesa, por exemplo, é um dos subprodutos. Né? Então, após esse processo de extração e purificação da minha fécula, essa será desidratada a vácuo com auxílio de um funil ou bomba bomba de vácuo. A fécula desidratada ela será peneirada para uniformidade dos grãos e em seguida ela será seca em uma estufa de convenção forçada a 80 graus Celsius, pois é a melhor temperatura. Após esse processo, nós conseguiríamos obter o que nós chamamos de amido aí na sua íntegra. Mas sabemos que o amido em si ele não é um bom biopolímero devido às suas características físicas e químicas, né? Então nós precisamos adicionar o colágeno de peixe. E como que ele entra? Para a produção desses biofilmes, serão preparadas separadamente soluções fimogênicas de amido e de colágeno de peixe. A solução fimogênica de colágeno será obtida pela hidratação de 5 ou 10 gramas de gelatina em 10 ml de água destilada por 1 hora em temperatura ambiente. Após esse período, a solução ela será aquecida a 70 graus Celsius e mantida a essa temperatura por 10 minutos. O plastificante, esse plastificante pode ser tanto o sorbitol quanto o glicerol, ou o glicerol, ele será obtido na proporção de 10 gramas para 100 gramas de colágeno, ou seja, 1 para 10, sob agitação constante e suave, a fim de evitar a formação de bolhas de ar e também para evitar a desnaturação da minha gelatina até a sua homogeneização completa.
A solução de amido ela será preparada pela solubilização de 3 a 5 gramas de amido em 100 ml de água destilada. Após essa completa dissolução, o plastificante, né, que eu adicionei, ele será adicionado sob agitação constante durante 15 minutos na mesma proporção da solução de colágeno, ou seja, na mesma proporção de 1:10. Essas soluções elas serão misturadas nas seguintes proporções, como eu indiquei aqui. A primeira proporção é de 4:1, ou seja, 4 gramas para 4 partes, né, para uma parte de colágeno de peixe. A segunda proporção será 1:1, ou seja, mesma quantidade de partes de amido será a quantidade de partes de colágeno. E por fim será 1:4, ou seja, uma parte de amido para 4 partes de colágeno de peixe. Né? Em seguida, daremos aí continuação na nossa formulação do nosso bioplástico, e esses filmes eles serão produzidos utilizando a técnica de casting. Após utilizarmos, né, essa técnica de casting, a massa polimérica ela será colocada em placas de vidro e secas em estufa com circulação de ar de 30 graus por 24 horas. Os filmes eles serão mantidos em frascos herméticos contendo a solução de ácido sulfúrico a 20 graus Celsius, com 56% de umidade relativa, até a realização das análises. Os filmes biopoliméricos eles serão caracterizados em relação às propriedades físicas, às suas espessuras, à sua gramatura e também à sua densidade. A análise estrutural por microscopia eletrônica de varredura, microscópio neve, nós não temos na UNEMAT, se não me engano. Propriedades físico-químicas, a solubilidade em água e solubilidade em ácido, resistência à tração e também alongamento na ruptura. Né? Devido ao esse período que nós passamos, período de pandemia, realmente o período que nós passamos de pandemia, que o Brasil atravessa, fica complicado nós fazermos todas essas pesquisas, nós mesmos fazer essas pesquisas por se tratar de algo tão perigoso, né? Mas com a chegada aí dessa vacina, espera aí que tudo dê certo, né? Os resultados, agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus resultados e impactos que serão esperados. Esperamos, com os resultados, alcançar formulações de filmes biopoliméricos biodegradáveis, viáveis economicamente e com propriedades que atendam às especificações de uso diversos, tais como embalagens para alimentos, material para confecção de sacolas e também sacos plásticos que atuam ali no revestimento de frutas diversas. Né? Eu pretendo também obter um expressivo número de acessos no canal no YouTube, buscando divulgar a importância da substituição de plásticos sintéticos por materiais biodegradáveis, contribuindo para a divulgação do conhecimento científico, bem como para a conscientização também da população de uma forma geral. Eu busco também colaborar para a redução do impacto ambiental resultante do uso de materiais plásticos. E também quero contribuir para a redução do impacto ambiental causado, né, pela atividade pesqueira, visto que o colágeno empregado na produção de biofilmes será extraído de resíduos de peixes amazônicos. Esses resultados eles também servirão de base para projetos futuros, onde pretende-se adicionar extrato com atividades antimicrobianas aos biofilmes produzidos. Aqui está o nosso programa de atividades, né, mas devido a esse embate que nós passamos a pandemia, foi todo bagunçado, mas deveria ser assim. Começamos nossas atividades aí certinho, né, nosso cronograma de atividades. E por fim, aqui estão minhas referências utilizadas para a apresentação desse seminário, com ênfase nessas duas que estão destacadas, estão grifadas em amarelo. Muito obrigado, até a próxima.